Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos analisar a Folha de São Paulo da quarta-feira, 21 de julho de 2021. Em edição 33.712, onde na última página do caderno cotidiano, caderno B, da Folha de São Paulo, naquilo que é convencionado chamar de folha corrida, nesta edição, a página B18, nós destacamos um artigo do Marcelo Viana, diretor-geral do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro. O que Lincoln aprendeu com Euclides? Minha mãe, Lincoln, Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, tido como o mais famoso de todos eles, e Euclides, o grande matemático grego que viveu no século IV a.C., criou padrão de clareza e rigor de raciocínio. Uau! Será que esse raciocínio matemático se emprega à fama analítica de Abraham Lincoln? Abraham Lincoln viveu de 1809 até o seu assassinato em 1865. Foi um dos maiores, se não o maior, presidente dos Estados Unidos. Líder carismático que conduziu o país na pior crise de sua história. Ele se refere, claro, à Guerra da Secessão. E foi assassinado por seu papel na abolição da escravatura. Lincoln foi também um político astuto que sabia usar as raízes humildes e a reputação de honestidade. Claro que esses grandes personagens da história, pessoal, eles são exaltados em suas qualidades. Eu estou lendo no momento um livro bastante famoso do Stephen Jay Gould, A Falsa Medida do Homem, em que na intimidade Abraham Lincoln tinha pena dos negros, não por ser um humanista, mas por considerá-los inferiores aos brancos. Mas, tirando essa exaltação heróica, claro que sempre é importante analisar o pensamento e aquilo que tem de bom estes grandes personagens. E tinha na eloquência sua mais potente arma política. Vários de seus discursos, como o famoso Gettysburg Address, proferido em 1863, em homenagem aos soldados mortos na Guerra Civil, a famosa Guerra da Secessão, que foi o evento que mais matou nos Estados Unidos, mas infelizmente nós temos no momento a Covid, que em breve, infelizmente, mais uma vez, deve superar como a maior causa de morte não natural da história norte-americana. Estão entre os mais influentes da história dos Estados Unidos. O que é menos conhecido é a origem de seus notáveis poderes de oratória. Apesar de que ele contou o segredo em entrevista ao reverendo J.P. Gulliver, publicados pelo jornal The New York Times em 4 de setembro de 1864. Perguntado como havia adquirido tal capacidade para dizer as coisas, o presidente contou que quase não tivera uma educação formal e acrescentou: nas minhas leituras de direito, encontrei muitas vezes a palavra demonstrar. No início, achava que sabia o significado, mas depois percebi que não. Acabei dizendo a mim mesmo: Lincoln, você nunca poderá ser advogado se não souber o que demonstrar significa. Claro que ele foi beber na matemática. A matemática é que tem
por ofício, fazer as demonstrações de suas afirmações. Então, voltei para a casa do meu pai e lá fiquei até entender todas as proposições dos elementos de Euclides. Aí eu soube o que é demonstrar e voltei aos estudos de direito. Então ele pegou um dos clássicos da matemática, entendeu a capacidade de análise matemática de Euclides nos elementos, onde ele demonstra todas as propriedades da geometria plana, são simplesmente extraordinárias. O grego Euclides viveu no norte da África, no século IV a.C. Nos Elementos, que é o nome do seu livro mais famoso, ele reuniu e organizou a geometria de seu tempo, a geometria plana, criando um padrão de clareza e rigor de raciocínio, que perdura na matemática até os nossos atuais dias e que é ensinado no ensino médio e mesmo nas séries finais do ensino fundamental aqui no Brasil. Foi nessa obra de Euclides, uma das mais influentes da história da humanidade, que o orador brilhante encontrou inspiração. Gulliver não disfarçou a admiração. Sr. Lincoln, o seu sucesso não é mais motivo de espanto. É o resultado legítimo de causas adequadas. Com sua permissão, eu gostaria de contar esse fato publicamente. Será muito importante para motivar os jovens para a cultura matemática, que todas as mentes precisam absolutamente ter. Vejam a visão futurística interessante do reverendo J.P. Gulliver. E acrescentou: Euclides, bem estudado, livraria o mundo de metade de suas calamidades, banindo metade dos disparates que iludem e amaldiçoam nossos dias. Isso ele falando em 1864, gente. Sempre achei que Elementos seria um dos melhores livros para a biblioteca da Ordem dos Advogados, se conseguissem que as pessoas lessem. Lincoln riu. Concordo, eu voto por Euclides. E eu acompanho o presidente. É claro que retrucou J.P. Gulliver. Então, meus amigos, aqui está um exemplo de interdisciplinaridade brilhante, já que a profissão do nosso Lincoln, como vocês sabem, era a advocacia. Mas para poder pensar, para poder ser o grande político que fora, ele precisou, evidentemente, do raciocínio por trás da matemática, do brilhante grego, aquele que criou a geometria plana, Euclides. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente em mais uma edição do Jornal do Masa Especial Ciências. Tchau, pessoal!